Oi, gente, vamos então? Bom dia de novo, né? Vamos continuar aí a parte de interação gênica, tá? Aí tem uma pergunta lá no WhatsApp, depois eu já te explico, tá? Que eu respondi lá e ela perguntou se é azão, depois a gente faz lá, tá bom? Aí eu já comento assim que terminar a aula. Então vamos compartilhar aqui o slide. Deixa eu achar rapidão aqui, que eu acho que eu fechei. Não fechei não. Deixa eu ver onde eu parei. Paramos, acho que nesse slide aqui, ó. Acho que foi nesse que a gente parou, né? Deixa eu só admitir a Laura aqui. Tá, então nós paramos aqui falando dos genes que inibiam. Então, o gene que inibia aqui no caso era o recessivo. Então, quando tem azinho, azinho, ó, azinho, 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 não é nem cinza, que é um Bzão, e nem preto com Bzinho. Então, o azinho inibe o gene. Então, é epistasia, tá? E aí tem o caso de epistasia dominante, que é a mesma coisa, só que aí o problema, ele vai te falar que a epistasia é condicionada por um gene dominante. Então, aí ele vai te dar esses dados aqui, lá no enunciado também, tá? Então, ó, a cor da pena em galinhas, né? Se ela tiver o cesão, a pena é colorida, assim, né? Meio marronzinha, se ela tiver o cesão. Se ela tiver o cisinho, a pena é branca. Mas veja, se ela tiver o isão junto, ele não deixa aparecer a cor, vai ser branca também. Então, o isão inibe o cesão. Ele é um gene epistático, o isão, ele vai inibir a cor. Então, mesmo se ela tiver o cesão para cor colorida, acompanhada do isão, ela vai ser branca. Então, para ser colorida, ó, tem que ser cesão, cesão, izinho, izinho, ou cesão, cesinho, izinho, izinho. Não pode ter o isão, porque aí ela vai ser branca. Então, isso fica tudo bem explicadinho no enunciado, não tem erro, tá? Então, aqui eu coloquei a tabelinha de novo, né? Só para a gente ver como é que é a genética aí. Então, aí ele coloca aqui, ó, que é o caso bastante conhecido de epistasia, né? Dominante a cor das penas nas galinhas. Aí ele vai te falar, ó, o cesão determina a pena colorida. Então, cesão colorido. E o cesinho não tem cor, é branca. Até aí tudo bem. Então, aí você pode até fazer o resuminho lá, né? Ah, então eu vou, para eu não esquecer, o cesão é colorida a pena e o cesinho, a pena é branca. Ótimo. Aí não acabou ainda, ó. Entretanto, o genizão é epistático, diferente do genizinho que não possui nenhum efeito inibidor. Então, se o izinho não é o inibidor, o isão é inibidor. Então, aí eu vou também colocar lá que na presença do izinho, então vai ser normal. Só que se tiver o isão, aí o que vai acontecer? Inibe a cor. Então, o epistático é o dominante aqui, tá? Então, ele falou, ó, o isão inibe a cor. Tá explícito aqui, ó. Peraí, deixa eu só admitir o Otávio aqui e marcar aqui. Então, o isão é o inibidor, ó. Certo? Então, aí ele fala, né? Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então, para ser colorida, ela tem que ter, ó, o cesão junto com o izinho. Não pode ter isão. Então, ó, aqui, se você considerar isão inibe, isão inibe, isão inibe. E também aqui é Czinho, não seria colorida, né? Aqui é Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Czinho é branca, o Izinho, embora seja normal, o Izinho permite, mas é branca, Czinho, Czinho. Então, a única que vai dar a cor colorida, no caso, seria essa,
Então, não é um caso de cruzamento, mas é só um caso de interpretação, tá vendo? Então, qual vai ser a colorida? Então, se eu ler com atenção os dados, vai fazendo um resuminho, vai montando um esqueminha do lado, para a hora que você for analisar e responder, fica mais fácil. Senão, você vai ter que ler o enunciado tudo de novo. Então, se você está no vestibular, você precisa ganhar tempo, né? Então, vai montando um esqueminha aí do lado, certo? Aí aqui também, ó, então para a gente fazer um exemplo de cruzamento. Então, eu repeti lá que o Czão é colorido, o Czinho é branca e vai ser colorida só se tiver junto com o Izinho, porque o Izão, ele inibe, ele é epistático, então ele inibe. Então aqui, ó, uma galinha colorida, Czão, Czinho, Izinho, Izinho, com uma branca, tá vendo? Embora ela tenha o Czão, ela tem o Izão junto. Tá? Então, ela é branca, isão, isão. Então, aqui, ó, alguns já até vão observar, mas tudo bem, nós vamos fazer o cruzamento, ó. Czão, izinho, Czão, izinho, Czinho, izinho, Czinho, izinho. Eu dou um tipo só, dois tipos de gametas, né? Czão, izinho, Czinho, izinho. Agora, esse aqui, ó, se eu for combinar, então, Czão, isão, Czão, isão, Czinho, isão. Também dois tipos de gametas. Czão, isão, Czinho, isão. Aí é só fazer o cruzamento, né? Então, aí a gente faz o pinê. Quem consegue visualizar sem fazer o cruzamento, mas é meio arriscado, né? Melhor fazer o cruzamento. Czinho, izinho. Czão, isão. Czinho, isão. Ótimo. Então, aqui vai dar Czão, Czão, isão, izinho. Czão, Czinho, isão, izinho. Czão, Czinho, isão, izinho. Czinho, Czinho, isão, izinho. Tá vendo, ó? Deu isão em todas. Então, se o isão é inibe, todas vão ser brancas. Todas vão ter penas brancas. Porque aqui tem Czão, aqui tem Czão, aqui tem Czão. Poderia ser colorida? Poderia, mas o isão inibe. Então, o resultado nesse caso aqui, 100% penas brancas. Ok? Porque tem o isão em todos. Aqui, a gente olhando aqui, ó, como ele é homozigoto, já dá para saber que vai dar 100% isão, izinho, tá? Então, se for um teste, já tivesse essa opção e você já visualizasse, tranquilo, aí você poderia já marcar, mas faça o pinê. Na dúvida, é mais tranquilo para não errar, tá? E aí tem um caso também de interação gênica, que acho que é o último exemplo aí dessa aula, que chama-se herança quantitativa, que é a cor da pele em humanos, tá? Porque também tem vários genes para uma mesma característica, por isso que está dentro da interação genética aí, tá? Então, cor de pele é a característica, mas tem interação de genes, tá? Então, a produção de melanina para aumentar o pigmento, ela vai variar de acordo com a presença de genes dominantes, tá? Então, são dois genes que vão influenciar a cor da pele. Então, a gente fala que tem o gene A, que pode ser azão, azinho, né, no caso, e o gene B também vai influenciar na cor da pele, tá? Então, são dois pares de genes. Então, quais as possibilidades que eu tenho, ó? Azão, azão, bezão, bezão. Então, tudo gene dominante, quanto mais genes dominantes, então eu tenho aqui, ó, 4 genes dominantes. Os 4 genes são dominantes. Quanto mais... Oi? Alguém quer perguntar? Quanto mais genes dominantes, mais melanina vai produzir. Então, se for tudo dominante, negro. Aí, ó, observa aqui, ó, vão ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 genes dominantes diminuiu um pouquinho a melanina, e é mulato escuro. Ó o mulato médio. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Aqui acho que tá errado. Tem que ter 2. Tem que ter 2. Então, aqui tinha que ser azão,
azão, bezinho, bezinho. Que tá errado, tá? Quem depois for usar o slide, porque tem que ter dois. Aqui só tem um, ele entraria aqui, ó, igual esse. Então, é azão, azão, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão. Então, se ele tiver dois genes dominantes, diminuiu um pouquinho mais a melanina ainda, ele é mulato médio. Um gene dominante, mulato claro, e tudo recessivo é o branco. Então, aí não vai ter nenhum dominante. Tá vendo? Então, interagem os genes. Quanto mais genes dominantes, mais melanina o indivíduo produz. Então, por isso que é um caso de interação também. E herança quantitativa, no caso de que seja uma característica, igual quando a gente estudou sangue, né? Para vários tipos de sangue. Aqui é uma característica para vários tipos de pele, tá? Então, isso aqui nem é difícil de guardar. Então, se são dois pares de gene, 4 dominante negro, 3 dominantes mulato escuro, 2 dominantes mulato médio, 1 dominante mulato claro e nenhum dominante branco, tá? Mas deixa eu limpar primeiro, senão vai para o outro slide. Aí aqui, então, tem o cruzamento da apostila de vocês, tá? É exatamente igual da apostila de vocês. Ó, ele pegou um indivíduo que tem 2 dominantes, portanto, 2 dominantes, mulato médio. Então, ele vai cruzar um mulato médio com um mulato médio. Tá vendo? Os dois duplo heterozigoto, mulato médio com mulato médio. Aí, eles vão ter 4 gametas. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Aí, faz as combinações, todas possíveis, né? Aí, ele já colocou. Então, 4 dominantes, negro. Deu um negro só. Então, mulato médio com mulato médio, que é isso, né? Mulato médio com mulato médio, que são 2 dominantes. Pode nascer um negro. Olha que estranho, né? Você vai falar, nossa, mas mulato médio com mulato médio negro. Pode. Pouca possibilidade, mas pode. 1 em 16. Aí, 3 dominantes, se eu for analisar que tem 3 dominantes, que é o mulato escuro, deu 4 possibilidades. Essa e essa. Tem mais uma aqui, peraí. 3 aqui, né? Não, 3 possibilidades aqui. Então, mulato escuro. Ele escreveu, né? Mulato escuro 1, 2, 3, 4. 4 em 16. Aqui dá para simplificar, tá? Vai dar 1 quarto, tá bom? Mulato médio, 6 em 16. Mulato claro, 4 em 16. E branco em 16. Branco é o tudo recessivo. Tá? Então, esse aqui é a possibilidade aí, né? Para ver todos os descendentes. Agora, vamos supor que ele falasse assim, ó, qual a possibilidade do cruzamento aí de 2 mulatos claros, azão, azinho, bezão, bezinho, os 2 heterozigotos, nascer uma criança mulata médio. Então, você pode ter a opção, então, de fazer os 2 pinês, igual a gente combinou. Então, eu faço um pinê para o gene A, que é azão, azinho, os dois, né, são heterozigotos, azão, azinho, e faço um pinê para o B. Então, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, aqui vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 né? Aqui vai dar Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Aí, então, ele especificou, qual a possibilidade de nascer, por exemplo, negro? Negro eu sei que tem que ter 2 azão e 2 bezão. Então, 1 quarto vezes 1 quarto, vai dar 1 em 16. Branco também, ó, tem que ter azinho, azinho, bezinho, bezinho, 1 quarto vezes 1 quarto, vai dar 1 em 16. E assim por diante. Então, se ele especificar, não necessariamente você precisa montar o quadro grande. Você pode fazer 2 separados e depois multiplicar as frações, que dá na mesma, tá? Mas geralmente quando especifica, porque senão fica difícil você combinar e achar todos, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. Deixa eu só diminuir aqui, senão não consigo ver. Então, eu coloquei um mulato escuro com um mulato escuro. 2 mulatos escuros, só que eles têm um genótipo um pouquinho diferente, ó. Esse aqui é azão, azão, bezão, bezinho, e esse é azão, azinho, bezão, bezão.
tá? Então, qual a possibilidade aí, os genótipos, né, ou a cor da pele dos filhos? Então, os gametas aqui vão ser azão, bezão e azão, bezinho. Aqui vai ser azão, bezão e azinho, bezão. Também só dois tipos, ó. Então, gametas, azão, bezão, azão, bezinho. E aqui, azão, bezão e azinho, bezão. Aí monta o pneu. Monta o pneu, que também vão dar só 4 possibilidades, né? Aí, então, você coloca lá azão, bezão, azão, bezinho, azão, bezão, azinho, bezão. O que vai dar aqui? Azão, azão, bezão, bezão. Tá vendo? Ó, mulato escuro com mulato escuro pode dar negro. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, ó, pode contar. Então, aqui, para facilitar, 4 dominantes, 3 dominantes, 3 dominantes, 2 dominantes. Então, negro, 25% negro, 50% mulato escuro e 25% mulato médio, certo? Não nasce nem mulato claro e nem branco desse cruzamento. Então, associa com o número de dominantes, que aí fica bem tranquilo na hora de você lembrar aí das características. Certo? Até aí? Tranquilo? Sim, Ana. Então tá bom. Aí, ó, tenta fazer os exercícios, que é tudo baseado aqui. Eu vi que tem lá na apostila, até dei uma olhada no material que eu tava olhando a parte que a Maria Clara falou, né, da aula 8, e eu vi que tem da abóbora, tem um exemplo daquele do labrador, do pelo do labrador, tá? Então, tenta fazer os exercícios, faça os cruzamentos certinho aí, confere com o gabarito, se tiver tudo ok, senão pode mandar a pergunta aí no grupo, tá? Bem tranquilo aí. Aí, o módulo 8, gente, a aula 8, quer dizer, né, da apostila 4, eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Não garanto para vocês que eu vou conseguir terminar, tá? Eu vou mostrar uns slides aqui, deixa eu só achar rapidinho, mas é um pouquinho, tem um pouquinho de detalhe, talvez a gente precise de terminar na outra aula. E eu achei que era só epistasia, essa frente. Aí a Ana Maria Clara falou e eu olhei lá, realmente a aula 8 é outro assunto. Então, é sobre linkage. Deixa eu achar aqui. Tá vendo? Para quem depois quiser dar uma olhadinha lá, ó, a divisão é assim, ó. Na aula 7, então, é a interação gênica que a gente acabou de ver. E na aula 8, ele chama de terceira lei, ou lei de Morgan, linkage ou ligação fatorial, tá? Então, é essa parte aqui que eu vou fazer uma introdução agora. E se não der tempo, a gente vai terminar na aula que vem, mas nada muito demorado, tá? Então, essa parte aqui, ó. Ai, peraí que eu já abri o slide, sumiu. Aí. Tem um detalhe aqui que a gente até já viu, ó. Se a gente chamar de linkage, permuta, crossing over, vocês lembram desse termo, crossing over? Quem lembra? Eu lembro tipo assim, da palavra, mas eu não lembro o que era. Não? Alguém lembra? O que é o crossing O over? crossing over é tirar um pedaço, não é? Cortar um pedaço do cromossomo, alguma coisa assim. Isso, quando os cromossomos homólogos trocam pedaços. Isso a Isso. gente fazia quando a gente estudava lá na meiose. Então, tipo assim, eu desenhava um par de cromossomos homólogos, né? Homólogos porque eles são iguais.
Aí tem lá o cromossomo, vamos fazer um cromossomo duplicado aqui, porque ele está se dividindo, né? Aí os cromossomos homólogos se aproximavam no primeiro momento. Aí depois que eles se aproximavam, eles faziam quiasma. O que que é o quiasma? Eles uniam as cromátides e quebrava exatamente no ponto onde eles se uniram. Tipo assim, aqui você tem o vermelhinho, né? No próximo momento que eles se aproximaram, e o azulzinho. Aí eles vão fazer um encontro assim, tá vendo? Aqui vai ter o quiasma, que é o encontro. Aí vai quebrar o pedaço. Aí como é que vai ficar então? O vermelhinho, ele vai ganhar um pedacinho do azulzinho. Então ele vai ganhar um pedacinho. E o azulzinho vai ganhar um pedacinho do vermelhinho. Isso que era o crossing over que aparecia na meiose. Qual a vantagem do crossing over? Aumentar a variabilidade genética. Por quê? Ah, esse aqui só tinha o gene A. E esse aqui, por exemplo, tinha o gene B. Quando eles trocaram pedaços, então vamos imaginar que ele tem o gene A, mas ele ganhou o B também. E esse aqui que tinha o gene B ganhou o A também. Então aumenta a variabilidade. Por que é bom ter variabilidade? Quanto maior a variabilidade, mais chance do ser vivo se adaptar no meio. Ah, então o gene A é responsável por suportar temperaturas altas. Só quem tinha o gene A suportaria temperaturas altas. E o gene B para suportar temperatura baixa. Quando fez a troca, o indivíduo vai ter as duas características no mesmo indivíduo. Então, ele se adapta melhor no ambiente, tá? Então, quando a gente usar o termo linkage, permuta, crossing over, é isso, tá? A troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, certo? Na hora de formar os gametas, vai aumentar a variabilidade genética, certo? Então, é isso que está falando aí. Só que aí a gente tem que detalhar um pouquinho, tá? Deixa eu só ver aqui o que ele está falando. Eu não vou mostrar muitos detalhes agora, tá? Eu vou mostrar algumas coisas só para a gente introduzir aí e depois, bem provável que eu termine a aula que vem. Então, isso aqui, ó, é o que a gente acabou de ver ali acho que na apostila 3, né? A segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, tá? O que a segunda lei de Mendel fala? Que você vai formar gametas, tá? Então, tem segregação independente. Cada gene, ó, tá em um cromossomo. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, o indivíduo, ele tem essa característica genética, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, só que cada gene tá em um cromossomo, por isso que é segregação independente. Aí, o que vai acontecer? Vai combinar o azão com o bezão, tá aqui, ó, azão, bezão. Vai combinar o azão com o bezinho, tá aqui azão, bezinho. O azinho com bezão, azinho, bezão. E o azinho com bezinho, azinho, bezinho. Então, vão formar 4 tipos de gametas na mesma porcentagem. Então, se eu tiver 4 tipos de gametas, ó, azão, bezinho, azinho, bezinho, 25, 25, 25, 25% de cada um, é porque eu tenho um exemplo clássico de segregação independente, que é o caso da segunda lei de Mendel. A gente acabou de ver, né? De achar os gametas, combinar os gametas. Então, tá um gene em cada cromossomo, certo? Então, segregação independente. Só que nem sempre é assim. Qual a diferença, ó? Um gene em cada cromossomo, independentes. Azão num, azinho no outro, bezão num, bezinho no outro. Olha esse aqui. Qual a diferença? O azão, bezão está no mesmo cromossomo, o azinho, bezinho também. Entendeu? Então, esse indivíduo, ele tem praticamente, ó, quando eu vou representar a carga genética desse, eu represento tranquilamente, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Do outro, também, ó, do outro também. Ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Só que o azão e o bezão tá num cromossomo, o azinho e o bezinho tá no outro.
Então, quando acontecer isso, o que que vai fazer, ó? Os indivíduos, eles vão formar os gametas azão, bezão, azinho, bezinho. É como se eu tivesse, ó, esse cromossomo aqui, a célula se dividiu, vai ficar metade dos gametas com a composição azão-bezão e metade com a composição azinho-bezinho. Só que aí é uma porcentagem, ó, de 50%, metade de um tipo e metade de outro tipo. Então, ó, aqui quais eram os gametas? Não vou apagar, tá? Vou deixar. Aqui os gametas eram azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, 25, 25, 25, 25. Quando eu tenho o que eles chamam de ligação completa, que não tem crossing over, é porque eu tenho 50% de cada tipo de gametas. Certo? Depois nós vamos juntar tudo para raciocinar e clarear um pouquinho. Pensa na porcentagem por enquanto, tá? E aí existe um caso que aí vai ter o crossing over, a permuta. Então é bem parecido com esse, ó, o azão, bezão, azinho, bezinho. Ó, azão, bezão, azinho, bezinho. Só que vai ter crossing over. Olha, o que é o crossing over? É a troca de pedaços, tá? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui para você entender. Então, para a célula se dividir e formar os gametas, o que vai acontecer? O material genético se duplica, lembra disso? Para a célula poder se dividir. Então, eu vou ter aqui azão, bezão, que é esse aqui. Então, ele se duplicou. Azão, bezão. Porque aí uma parte vai para uma célula, uma parte vai para outra. Que foi o que aconteceu no anterior, tá? Formou metade dos gametas azão, bezão e metade azinho, bezinho, tá? Aí aqui então. E esse aqui também se duplica. Aí vou desenhar ele aqui. Então aí o cromossomo azinho, bezinho, azinho, bezinho. Que aí, tipo, metade vai para uma célula, metade vai para outra. Só que vai ter o crossing over nesse caso. Não vai formar 50% azão, bezão e 50% azinho, bezinho. Vai ter crossing over. Então, esse aqui, ele vai manter seu patrimônio normal. Os da ponta. Vamos considerar assim. Esse aqui também, ó. Azinho, bezinho. Só que esses dois aqui, eles vão fazer crossing over, ó. Então, azão, bezão, azinho, bezinho. Então, eles vão quebrar. Aí, esse aqui, que era azão, bezão, vai ficar azão, bezinho, porque ele recebeu um pedaço do outro cromossomo. E esse que era azinho, bezinho, vai ficar azinho, bezão. Então, vai ficar quais gametas? Ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, como esses dois aqui trocaram pedaços, eu chamo eles de recombinantes. E esses dois aqui que não, que mantiveram a carga genética normal, eu chamo de parentais. E a porcentagem não vai ser 25, 25, 25, 25. A porcentagem vai variar um pouquinho, tá? Então, eu tenho a porcentagem 25, 25, 25, 25 quando é segregação independente, que tá um gene em cada cromossomo que eles se combinaram. 50 e 50 quando é a ligação, no caso aqui que eu dei o exemplo, né, da ligação completa, que não tem crossing over. E quando tem crossing over, eu vou ter 4 tipos de gametas e vai variar a porcentagem. E é isso que que a gente vai ter que ver com cuidado, tá? Do que depende a porcentagem quando tem crossing over? Da distância entre os genes. Então, isso aqui é uma informação muito importante para vocês analisarem aí quando vocês forem fazer um resumo ou guardar as informações, ó. Quanto, vou abreviar assim, maior a distância entre os genes, maior a chance de crossing over. Que é essa permuta, essa troca, tá? Pensa assim, ó.
Só para entender isso. Então, o contrário é verdadeiro. Quanto menor a distância, não tem chance de ter crossing over. Então, vamos imaginar um caso assim, ó. Eu tenho o gene Azão aqui, Bzão aqui, que é o exemplo igual eu dei aqui. Aqui o Azinho e o Bzinho. Como eles estão muito distantes, facinho eles cruzam aqui e fazem o quiasma. Agora, imagine uma situação assim, ó. O Azão tá aqui, o Bzinho tá muito perto dele no cromossomo. E aqui também, ó, o Azinho e o Bzinho tá muito perto. Não tem como fazer o quiasma, porque eles estão quase colados, os genes. Então, essa informação é importante. Para ter crossing over, os genes têm que estar numa distância razoável. Se eles estiverem muito perto, não tem crossing over, tá? Então, a porcentagem de crossing over, ela vai depender da distância entre os genes, tá? Então, a porcentagem aqui, quando tem crossing over, depende da distância entre os genes. E tem um estudioso chamado Morgan, por isso que chama lei de Morgan, que ele delimitou essas distâncias, né? E ele chamou essas distâncias de unidades de Morgan, porque foi ele que descobriu, né? Ou morganídeos. Então, se você ler, um gene está distante 20 unidades de Morgan um do outro. Então, é a distância. Um gene está distante do outro 15 unidades de Morgan. Então, ele delimitou essa distância, tá? E é essa distância que vai dar a porcentagem dos gametas para gente. Então, por exemplo, se ele fala assim, ó, um gene está 20 unidades de Morgan, a chance de crossing over é 20. Porcentagem, a distância, eu vou dar a porcentagem, então a chance de ter crossing over é 20. Um gene está 15 unidades de Morgan distante do outro. Qual a chance de crossing over? 15%. Um gene está distante do outro 5 unidades de Morgan. Qual a chance de crossing over? 5%. Tá? Então, vamos considerar que aqui, ó, os genes A e B, eles estão distantes. Só pra gente imaginar, né? Eu vou inventar aqui. Então, eles estão distantes, o A e o B aqui, eles estão uma distância, eu vou considerar 30 unidades de Morgan. Vou pôr assim, 30 UM, 30 unidades de Morgan. Então, qual a chance de crossing over entre os genes A e B? 30%, certo? Só que aí, quando eu achei os gametas, ó, o gameta parental é esse, o parental é esse, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se é 30%, quem são os recombinantes? Esses dois aqui, ó, que é o Azão Bzinho e o Azinho Bzão. Ó, Azão Bzinho, Azinho Bzão. Então, dos 30%, como eu tenho dois recombinantes, eu divido por 2. Metade de 30, 15. Então, a porcentagem de Azão Bzinho vai ser 15%. E a porcentagem de Azão Bzão, 15%. Para 100, quanto que falta? 70, né? Então, a porcentagem dos genes parentais vai ser 35 e aqui 35. Professora, tá difícil. Nós vamos fazer exemplo na próxima aula, porque não vai dar tempo hoje. Tem 3 minutos só. Mas vamos supor que ao invés de 30, ele falasse assim, a distância entre os genes A e B é 40 unidades. Então, os recombinantes seria 20 e 20, aí sobrou 60, 30 e 30 aqui. Certo? A distância do gene A e B sei lá, 15%, pode dar quebrado também. Aí 15%, 7,5, 7,5 aqui, né? Aí vai dar 75, né? 75? Não, 85. Aí faz a porcentagem, divide por 2, que vai dar quebrada também dos genes parentais, certo? Então, é isso que eu quero que vocês tenham ideia hoje, tá? Comparar se for segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, sempre os gametas vão estar na mesma porcentagem, 25, 25, 25, tá? 25% cada um. Se não for
segregação independente, mas não tiver crossing over, 50 e 50. E se tiver crossing over, é porque você vai ter uma porcentagem diferente dos recombinantes e isso vai variar da distância dos genes. Difícil? Ana, Ah. ele pode dar também a porcentagem e pedir as unidades de Morgan. Sim. Se ele te der a porcentagem, você deve ter feito algum exercício já. Se ele te der a porcentagem, vamos supor, o gameta recombinante, a taxa dele é 15%, então eu tenho que lembrar que tem dois recombinantes. Então, 15 com 15, então a distância é 30 unidades de Morgan. Ah, tá. Eu tinha dividido. Eu acho que era 20 que ele tinha dado, então no caso os dois seriam 40 juntos. Eu E, dividi. então, se a Ah, tá. porcentagem é 20, a distância é 40. Entendeu? Uhum. Bom, então aí eu vou deixar aqui por hoje, que falta um minutinho aí. Aí a semana que vem a gente parte desse raciocínio aí e eu mostro os exercícios. E tem só mais um detalhinho, porque o crossing over pode ser cis e trans. Não é difícil não, mas aí eu mostro a aula que vem. É porque se aparecer nos exercícios, vocês vão ficar meio confuso aí, tá bom? Aí a semana que vem, então, a gente continua essa parte, tranquilo? Beleza, Ana. Então tá bom, gente. Bom fim de semana, tá? Até Tchau. sexta você não tem prova, não, né? A prova é segunda e terça, né? Isso. A Ah, prova é segunda e terça. então normal, até sexta, então. Se a gente vai ter aula normal com você? É, porque não tem prova, né? O Sérgio não falou nada, não, ele só falou o dia de prova. Mas qualquer coisa a gente vai se falando aí, tá? Tá bom, Ana. Até semana que vem. É, tchau. Tchau. Tchau.